Quando eu tinha 20 anos, sentia aquela inquietude típica da juventude, uma vontade incontrolável de explorar o mundo e viver experiências que fugissem do comum. Foi assim que, numa tarde qualquer, decidi organizar uma viagem de acampamento com 2 amigos de longa data. A proposta era simples, mas carregada de um certo romantismo: nos desconectar completamente do mundo, esquecer das notificações incessantes do celular e passar um fim de semana imersos na natureza, longe do burburinho da cidade e de qualquer vestígio de civilização. Queríamos um refúgio que nos permitisse respirar o ar puro da floresta e, talvez, redescobrir algo sobre nós mesmos. Com essa ideia em mente, reunimos nossas barracas, sacos de dormir e um par de mochilas recheadas com suprimentos que achávamos necessários. Era um tipo de aventura nova para nós, algo que tinha um quê de imprevisível, mas também de libertador. Estávamos em busca de um lugar que nos isolasse do resto do mundo, algo que fosse intocado e selvagem. Um amigo distante, conhecido por suas viagens inusitadas, mencionou um destino que, segundo ele, era perfeito para quem buscava paz e solidão: uma floresta densa e remota, a cerca de 5 horas de carro da cidade. Não era o tipo de lugar que você simplesmente encontraria no Google Maps ou em guias turísticos. E essa exclusividade, de certo modo, só aumentava a nossa excitação. A viagem em si foi longa, com a paisagem urbana lentamente se dissolvendo em campos abertos e estradas de terra sinuosas. Enquanto o carro avançava, a conversa dentro do veículo era intercalada por risadas e expectativas sobre o que encontraríamos. A sensação de aventura crescia conforme nos afastávamos de tudo o que era familiar. Quanto mais adentrávamos a estrada deserta, menos sinais de vida humana surgiam à nossa volta. Não havia mais postes de luz, sinal de celular ou qualquer outra coisa que indicasse que, horas atrás, estávamos em meio ao caos de uma grande cidade. Era como se estivéssemos gradualmente nos retirando do mundo conhecido, rumo a uma espécie de deserto verde. Finalmente, quando a estrada terminou em uma trilha quase invisível entre as árvores, soubemos que estávamos perto. O ar parecia diferente ali, mais pesado, com o cheiro da terra úmida e o som distante de água corrente. As árvores, que antes se agrupavam nas margens da estrada, agora nos envolviam por completo, suas copas espessas bloqueando parte da luz do sol. Ali, naquela floresta remota e quase secreta, tudo parecia possível e, ao mesmo tempo, um tanto quanto desconhecido. Chegamos ao nosso destino no final da tarde, justo quando o sol começava a se despedir, tingindo o céu com tons laranjas e rosados, como se o horizonte estivesse em chamas. Aquele era o tipo de momento que sempre imaginamos ser perfeito para uma aventura: o crepúsculo que, com sua luz suave, preparava a transição entre o dia e a noite. A floresta, por sua vez, parecia acordar com a queda da luz. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelos sons sutis da natureza, o farfalhar das folhas movidas por uma brisa fria e suave, o canto distante de pássaros noturnos e o estalar ocasional de galhos, que nos faziam lembrar que não estávamos sozinhos ali. Escolhemos uma clareira próxima a um lago. A água, calma como um espelho, refletia as últimas cores do dia, criando uma paisagem que parecia saída de um quadro. Havia algo reconfortante em estar perto daquele lago, como se sua presença oferecesse uma segurança silenciosa em meio à vastidão selvagem ao nosso redor. Sem demoras, começamos a montar o acampamento. Nossas barracas surgiram rapidamente, erguendo-se como pequenos abrigos de lona que, por mais simples que fossem, nos davam uma sensação de pertencimento naquele ambiente vasto e desconhecido. Com as barracas prontas, logo começamos a improvisar uma fogueira no centro da clareira. Recolhemos galhos secos, folhas caídas e pedaços de madeira para alimentar o fogo. Quando as primeiras chamas dançaram, lançando sombras nas árvores ao redor, nos sentamos ao redor, como se aquela pequena chama fosse o centro de um ritual antigo e familiar. A luz quente da fogueira contrastava com a escuridão crescente,
e o calor nos envolvia, afastando o frio que começava a se insinuar na noite. A conversa fluía de maneira leve e descontraída. Cervejas eram abertas com estalos secos, e a espuma fresca escorria pelas latas, enquanto risadas ecoavam na clareira. Falávamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Lembranças de velhos tempos, histórias de outras aventuras, planos para o futuro. O crepitar do fogo acompanhava nossas palavras, como uma trilha sonora silenciosa da nossa noite. Estávamos ali, isolados do mundo, exatamente como havíamos planejado. No entanto, em meio àquela tranquilidade, algo começou a mudar. De repente, um cheiro estranho invadiu o ar, interrompendo nossa conversa. Inicialmente, era sutil, mas logo se tornou inconfundível, um cheiro forte e desagradável de carne queimada, denso e intrusivo, como se algo estivesse sendo queimado há tempo demais. Não era o tipo de aroma familiar das churrasqueiras ou do fogo de acampamento, mas algo mais intenso, quase enjoativo. Olhares desconfiados foram trocados ao redor da fogueira, e uma tensão silenciosa se instalou entre nós. O cheiro parecia impregnar o ar, crescendo a cada segundo, até que todos ficaram em silêncio, alertas. O que poderia estar causando aquilo? Estávamos sozinhos na floresta, longe de qualquer traço de civilização, e não havia nenhum motivo lógico para aquele odor. A fogueira, que até então havia nos trazido conforto, agora projetava sombras inquietantes ao nosso redor, e o som das árvores, antes reconfortante, agora parecia carregar algo de ameaçador. Olhei diretamente para a fogueira, esperando ver algo em comum, mas as chamas lambiam apenas a lenha seca que havíamos recolhido mais cedo. Não havia nada estranho ali, apenas o calor reconfortante do fogo e o crepitar suave da madeira. Vocês estão sentindo isso? Perguntei, tentando não deixar meu desconforto transparecer. Meus amigos, que até então pareciam tranquilos, franziram a testa e trocaram olhares, claramente confusos, mas concordaram com um aceno de cabeça. O cheiro continuava no ar, persistente e denso, invadindo nossos sentidos. Era como se algo estivesse queimando próximo de nós, mas tudo ao nosso redor permanecia intocado e sereno. Olhamos ao redor, varrendo a floresta com os olhos, na expectativa de encontrar algum sinal de que não estávamos sozinhos. Mas a cena ao redor era a mesma de sempre. As árvores altas, imóveis e densas, bloqueando qualquer visão mais profunda da mata. A escuridão entre os troncos era densa, quase impenetrável, mas a floresta parecia tranquila, como se não estivesse ciente do que nos incomodava. O vento suave balançava as folhas no alto, mas não havia nenhum outro som que sugerisse algo fora do comum. Talvez alguém esteja acampando por perto e tenha feito um churrasco ou algo assim, sugeriu um dos meus amigos, tentando encontrar uma explicação razoável. Era a única explicação plausível que conseguíamos pensar, e, mesmo sem estarmos completamente convencidos, decidimos ignorar o incômodo. Afinal, estávamos ali para relaxar, e aquele clima de mistério começava a afetar nossa tranquilidade. Então, afastamos o assunto, rimos sem graça e voltamos à conversa casual, tentando nos reconectar com a leveza da noite. Mais tarde, quando a fogueira já estava quase apagando e o cansaço finalmente começou a nos alcançar, decidimos nos recolher para as barracas. A noite estava escura, com apenas o brilho tênue das estrelas e a lua crescente iluminando o céu. Estávamos prestes a dormir quando, no silêncio profundo da madrugada, ouvi algo. Primeiro, foi um ruído quase imperceptível, como o farfalhar de folhas secas sendo pisadas. Meu coração deu um salto. Tentei racionalizar. Deveria ser algum animal da floresta, talvez um cervo ou um coelho se movendo entre os arbustos. Mas, à medida que os segundos passavam, o som ficou mais claro, mais definido. Não era o movimento leve e errático de um animal. Eram passos. Passos secos, metódicos e lentos, como se alguém estivesse deliberadamente se aproximando.
O som do cascalho e das folhas esmagadas sob os pés me deixou tenso. Permaneci imóvel dentro do saco de dormir, ouvindo atentamente, tentando medir a distância daqueles passos. Pareciam cada vez mais próximos, vindos da escuridão da floresta, além da luz difusa da fogueira. Meu corpo se enrijeceu com a sensação crescente de que algo estava errado. Olhei para a entrada da barraca, tentando vislumbrar algum movimento através da lona, mas tudo estava quieto. Os passos, no entanto, continuavam, meticulosos, quase calculados. A respiração começou a acelerar, e um calafrio percorreu minha espinha. Vocês ouviram isso? Sussurrei, a voz baixa e cheia de tensão, mas o silêncio foi a única resposta. Meus amigos, exaustos pela viagem e pelas horas de conversa, já estavam profundamente adormecidos, inconscientes do que estava acontecendo. Me senti sozinho, vulnerável, naquela clareira que, horas antes, parecia tão segura. Os passos, por outro lado, continuavam, lentos e implacáveis, como se alguém ou algo estivesse apenas esperando o momento certo para se revelar. Resolvi sair da barraca. Minha mente um misto de coragem forçada e um instinto de autopreservação que me dizia para ficar onde estava. Mas a curiosidade e o desconforto eram maiores. Então me arrastei para fora, empurrando o zíper da barraca com dedos trêmulos. Lá fora, a lua estava alta, sua luz prateada derramando-se suavemente sobre a clareira, mas não o suficiente para me dar uma verdadeira sensação de segurança. Era uma luz fria e distante, que mal iluminava o solo sob meus pés. As sombras das árvores ao redor pareciam crescer, esticando-se como dedos longos e esqueléticos que avançavam em minha direção. A noite estava estranhamente quieta, quase como se a floresta estivesse segurando a respiração, aguardando algo. Com passos lentos e cuidadosos, me aproximei da borda da clareira, sentindo cada folha seca e cada galho estalando sob meus pés, como se a floresta fizesse questão de registrar minha presença. O som dos passos que antes escutei parecia estar mais perto agora, mas ainda assim, eu não conseguia ver nada além da espessa parede de árvores. Elas formavam uma muralha, uma espécie de barreira viva que limitava minha visão e fazia com que cada sombra se transformasse em algo mais ameaçador em minha mente. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas minha respiração estava acelerada, e o coração martelava no peito, como se quisesse me alertar de um perigo iminente. Minha boca estava seca, e o ar da noite, que antes parecia fresco, agora parecia pesado, difícil de inalar. Havia uma sensação de inquietação crescendo dentro de mim, algo quase primitivo, que me dizia que eu deveria voltar, correr para dentro da barraca e me esconder. Mas não consegui. Fiquei ali, imóvel, com os olhos fixos na escuridão das árvores, esperando, ainda sem saber exatamente o que. Foi então que, entre as sombras, uma figura emergiu. Primeiro, era apenas um borrão, algo que meus olhos demoraram a processar. Mas, à medida que ela se aproximava, os detalhes começaram a ficar mais nítidos. Vestida com um manto escuro que parecia absorver a pouca luz ao seu redor, a figura tinha o rosto completamente oculto por um capuz, mergulhando sua identidade em um mistério profundo. Meu corpo inteiro ficou tenso, e minha garganta secou instantaneamente. O medo tomou conta de mim, de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. Eu estava paralisada. Minha mente corria, buscando explicações racionais, mas o terror estava tão enraizado que minhas pernas simplesmente não obedeciam. Fiquei ali, em choque, sem saber se o que eu vi era real ou fruto da minha imaginação desgastada pelo cansaço e pelos nervos. A figura permaneceu imóvel, também observando, como se estivesse me avaliando, decidindo algo. O ar ao meu redor parecia mais frio, e o silêncio se tornou ensurdecedor. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minha garganta parecia fechada, como se o próprio medo tivesse me roubado a voz.
Foi nesse momento que percebi o quanto estava vulnerável, sozinha naquela clareira enquanto a figura continuava ali, inabalável, com seus olhos invisíveis fixos em mim. Cada segundo parecia se arrastar, até que, de repente, como se não houvesse pressa alguma, a figura se virou, sem fazer nenhum ruído, e caminhou de volta para as profundezas da floresta, desaparecendo na escuridão com a mesma facilidade com que havia surgido. Fiquei ali, congelada no lugar, incapaz de me mover ou de compreender o que havia acabado de acontecer. O espaço que antes parecia seguro agora parecia esmagador, e a sensação de que eu estava sendo observada não desapareceu com a figura. Estava como uma sombra persistente, pairando sobre mim, mesmo enquanto ela se fundia novamente à floresta. Voltei correndo para a barraca, com o coração disparado e o corpo trêmulo. As imagens daquela figura misteriosa ainda dançavam na minha mente, e o medo havia tomado conta de mim de uma maneira quase paralisante. Ajoelhei ao lado dos meus amigos, sacudindo-os com urgência. Acordem. Vocês precisam ver isso. Disse, minha voz um misto de pânico e desespero. Eles abriram os olhos lentamente, confusos e sonolentos, mas logo perceberam o tom na minha voz. Tentei explicar o que tinha visto, a figura encapuzada, a sensação sufocante de ser observada, mas as palavras saíam atropeladas, fragmentadas pelo medo que ainda reverberava em mim. Meus amigos, inicialmente céticos, se entreolharam, claramente divididos entre o ceticismo e o desconforto. Você deve ter imaginado isso, um sonho ou algo assim, disse um deles, tentando trazer lógica para o que eu descrevia. No entanto, ao olhar em seus olhos, percebi que mesmo aqueles que tentavam racionalizar a situação estavam abalados. A tranquilidade que tínhamos no início da noite havia desaparecido completamente. O acampamento, que antes parecia acolhedor e seguro, agora estava envolto em uma atmosfera pesada e inquietante. Apesar da hesitação, todos concordaram em sair juntos para investigar. Lá fora, a luz da fogueira já estava quase extinta, e a clareira estava mergulhada em uma escuridão silenciosa. O vento soprava suavemente, balançando as copas das árvores, mas o ar parecia mais denso, carregado com uma sensação de desconforto. Caminhamos com cautela pela área, nossas lanternas cortando a escuridão de maneira tímida. Cada som, por menor que fosse, fazia com que nos entreolhássemos em alerta, mas não encontramos nada. Não havia pegadas, nenhum sinal de que alguém, ou algo, tivesse estado ali. A floresta parecia imóvel, como se zombasse da nossa preocupação. Você deve ter sonhado acordada, disse um dos meus amigos, com uma risada nervosa, tentando quebrar a tensão. Mas sua voz soou oca, sem convicção. Todos nós estávamos abalados, mesmo que ninguém quisesse admitir. Aquela clareira, antes pacífica, agora parecia envolta em um manto de mistério, e a escuridão parecia nos vigiar com olhos invisíveis. Voltamos para nossas barracas em silêncio, mas o sono foi difícil de alcançar naquela noite. A imagem daquela figura encapuzada ainda dançava em meus pensamentos, e o medo de que algo mais estivesse nos observando nunca realmente me deixou. Na manhã seguinte, o sol nascendo trouxe uma sensação de alívio temporário. O brilho dourado iluminava a clareira e as árvores ao redor, e por um breve momento, quase parecia que a noite anterior havia sido fruto de uma imaginação exagerada. Decidimos explorar a área ao redor do acampamento, tentando afastar o que restava do medo com um pouco de atividade. Pegamos nossas mochilas e seguimos por uma trilha que serpenteava pela floresta, a luz do sol filtrando-se pelas copas das árvores e criando sombras dançantes no chão. O som dos nossos passos era o único ruído além do canto distante dos pássaros. Porém, o que começou como uma tentativa de distração rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Enquanto caminhávamos, o silêncio da floresta voltou a nos envolver, como se algo estivesse errado. Foi então que, no meio da trilha, nos deparamos com algo que fez nosso sangue gelar.
Entre as árvores, parcialmente escondido pela vegetação, encontramos um círculo de pedras, dispostas com uma precisão perturbadora. No centro do círculo, manchas escuras cobriam o chão. A princípio, não conseguimos identificar o que era, mas ao nos aproximarmos, o cheiro forte e enjoativo tomou conta do ar. Era o cheiro inconfundível de carne podre e sangue seco. Olhamos mais de perto, e então o horror se revelou por completo. No centro do círculo, havia restos de algum tipo de animal. Era difícil dizer exatamente o que era, pois estava mutilado de forma grotesca. O sangue seco manchava as pedras e o chão ao redor, e as marcas sugeriam algo que parecia um sacrifício ritualístico. Meus amigos ficaram imóveis, seus rostos pálidos como se todo o sangue tivesse drenado. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ninguém conseguia processar o que estávamos vendo. As árvores ao redor pareciam fechar-se sobre nós, como se fossem testemunhas silenciosas de algo muito mais antigo e sinistro. Sem trocar uma única palavra, começamos a recuar, o medo transbordando em cada passo. O que quer que tivesse acontecido ali, sabíamos que não era natural, e a clareza com que os eventos da noite anterior retornaram à minha mente era insuportável. Um arrepio subiu pela minha espinha, e antes que qualquer um pudesse sugerir outra coisa, começamos a correr, nossos passos ecoando pela trilha enquanto o cheiro de sangue e decomposição ainda parecia nos perseguir. Voltamos ao acampamento em silêncio absoluto. E a única coisa clara era que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Aquela noite foi diferente de todas as outras, a pior que já vivi. Desde o momento em que a escuridão caiu sobre o acampamento, havia uma tensão no ar, algo que não podíamos ignorar, mas também não conseguíamos explicar. Estávamos nervosos, mal trocando palavras, cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos, tentando afastar o terror que se instalara após a descoberta macabra do círculo de pedras e do sacrifício. Mas, conforme a noite avançava, a sensação de que algo nos cercava só aumentava. O cheiro voltou. Aquele mesmo cheiro de carne queimada que havia nos perturbado na noite anterior, só que desta vez era insuportavelmente mais forte, denso como uma nuvem tóxica que parecia se agarrar às nossas roupas e à nossa pele. Estava por toda parte, preenchendo a barraca, fazendo com que cada respiração fosse um esforço. Nos entreolhamos em silêncio, os olhos arregalados de pavor. Antes que qualquer um de nós pudesse sugerir o que fazer, ouvimos. Primeiro, foram os passos, pesados, secos, e desta vez, todos ouviram. O som não vinha de longe. Estava ali, bem perto, rodeando o acampamento. E não era apenas uma pessoa. Não eram os passos solitários que eu ouvirá na noite anterior. Eram vários, como se um grupo inteiro estivesse marchando em círculo ao nosso redor. Podíamos sentir a presença deles, invisíveis, mas inegáveis. Meus amigos estavam congelados, o medo claro em seus rostos. Ninguém ousava fazer um movimento ou emitir um som. Dentro da barraca, era como se estivéssemos presos em uma bolha de silêncio opressivo, onde qualquer movimento poderia romper a frágil proteção que acreditávamos ter. Então, vieram os sussurros, baixos, arrastados, como se as vozes pertencessem a algo não humano. As palavras eram incompreensíveis, uma língua que não conhecíamos, mas o tom era inconfundível, ameaçador, repleto de malícia. Era como se a própria noite estivesse viva, conspirando contra nós. A atmosfera dentro da barraca tornou-se insuportável, e o pavor que senti não era como qualquer outra sensação que eu já experimentara antes. Era profundo, primal, como se cada célula do meu corpo estivesse alertando para um perigo que minha mente não podia compreender completamente. De repente, sem aviso, um som agudo e ensurdecedor ressoou, alguém, ou algo, começou a bater na lona da nossa barraca. O barulho era alto, insistente, e cada golpe na lona parecia se aproximar mais e mais, como se estivessem tentando entrar,
rasgar o fino tecido que nos separava do que quer que estivesse lá fora. O desespero tomou conta de nós. O que começou como uma batida logo se transformou em múltiplas pancadas, vindas de todos os lados, como se estivéssemos sendo cercados por dezenas de mãos invisíveis que queriam nos arrastar para fora. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava controlar minha respiração. Mas o pânico era palpável. Um dos meus amigos, cuja calma já havia se dissolvido, estava à beira de um colapso. O medo transformou seus olhos em poços de desespero. Ele se lançou sobre sua mochila, puxando uma faca de caça que trazia para emergências. Sem pensar duas vezes, ele começou a rasgar a lateral da barraca com movimentos frenéticos, abrindo um buraco grande o suficiente para que pudéssemos escapar. Vamos, vamos! Ele gritou, sua voz trêmula de pavor. Sem hesitar, saímos um por um, o coração batendo descompassado, os sentidos em alerta máximo. Quando saímos da barraca, o ar frio da floresta nos atingiu em cheio, mas o que mais nos paralisou foram os sons atrás de nós. Passos, muitos passos, agora se misturando com risadas baixas e perturbadoras, como se aquilo que nos perseguia estivesse se divertindo com o nosso terror. O que quer que fosse, estava nos caçando, como presas indefesas. Sem olhar para trás, corremos pela floresta. Nossos pés batiam no chão com força, folhas e galhos secos estalando sob nossos passos frenéticos. A floresta, que antes parecia tão vasta e tranquila, agora era um labirinto de sombras e ruídos ameaçadores. Os passos atrás de nós não diminuíam, eles ecoavam, perseguindo-nos, como se algo, ou alguém, estivesse à espreita, esperando o momento certo para nos alcançar. As risadas, aquelas risadas macabras, continuavam a nos seguir, se aproximando, provocando-nos com seu tom distorcido e desumano. Não sabíamos para onde estávamos correndo, apenas queríamos escapar. Cada respiração era dolorosa, cada batida do coração um lembrete de que estávamos vivos, pelo menos por enquanto. O som dos nossos próprios passos misturava-se ao caos ao nosso redor. Mas, por mais que corrêssemos, aquela sensação de sermos caçados nunca nos deixou. A floresta parecia interminável, e o medo de sermos capturados era avassalador. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, e, naquele momento, tínhamos certeza de que dependiam. Cada passo ecoava na floresta, os galhos quebrando sob nossos pés, as árvores passando como vultos enquanto fugíamos cegamente pela escuridão, o coração batendo freneticamente no peito. Não sabíamos exatamente quanto tempo havia passado, mas sentíamos como se já estivéssemos correndo há uma eternidade, os pulmões ardendo com o esforço e as pernas quase desistindo. O ar frio da madrugada nos cortava o rosto, mas o medo era a única coisa que nos impulsionava a continuar. Os sons atrás de nós, passos, risadas distorcidas, sussurros ameaçadores, continuavam, sempre presentes, sempre nos espreitando. Pareciam brincar conosco, como predadores se divertindo com suas presas antes do golpe final. Cada vez que olhávamos por cima do ombro, o terror de que algo pudesse estar logo atrás nos fazia correr ainda mais rápido. Estávamos à beira do desespero, o pânico tomando conta de cada um de nós. Sabíamos que não podíamos parar. Não havia escolha. A floresta, que antes parecia infinita, agora era um labirinto do qual precisávamos escapar a qualquer custo. E então, finalmente, quando nossas forças já estavam se esgotando, avistamos algo que nos pareceu um milagre, uma estrada. Era como se a escuridão da floresta tivesse se aberto repentinamente para nos mostrar o caminho. A faixa de asfalto se estendia à nossa frente, silenciosa e solitária, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. Cambaleamos até ela, os corpos exaustos, os corações ainda martelando em nossos peitos. A adrenalina nos mantinha de pé, mas o alívio de estar fora da floresta era palpável. Foi então que vimos o carro. Um veículo velho, de aparência desgastada, estava estacionado à beira da estrada,
como se estivesse nos esperando. Era um sedã antigo, sua pintura descascada e as janelas sujas, mas no momento, parecia uma visão celestial. E ao lado do carro, um homem de meia idade estava de pé, observando-nos emergir da mata como se ele já soubesse o que havíamos enfrentado. Seu olhar era penetrante, mas sem surpresa. Era como se ele estivesse acostumado a ver pessoas saírem da floresta naquela condição. Usava um casaco surrado, e o rosto marcado pelo tempo estava parcialmente escondido sob a sombra de um boné velho. Ele cruzou os braços e nos encarou com uma expressão sombria, mas não hostil. Vocês acamparam perto do lago, não é? Ele perguntou, sua voz grave, carregada de algo que parecia resignação, como se ele já soubesse a resposta antes mesmo de perguntar. Nós, ainda ofegantes, apenas assentimos, incapazes de formar palavras, nossos corpos tremendo com o que havíamos acabado de passar. O homem balançou a cabeça lentamente, como se o que ele estava prestes a dizer fosse uma verdade amarga, um segredo guardado por muito tempo. Vocês deram sorte de saírem vivos, ele disse, sua voz pesada de uma experiência que não ousamos perguntar. Aquele lugar já foi palco de muitos sacrifícios. Um culto costumava operar ali há anos. Eles usavam aquele lago. Alguns dizem que ainda usam. Sua fala foi pontuada por um silêncio frio que fez o vento noturno parecer ainda mais gélido. Meus amigos e eu trocamos olhares, o horror de suas palavras ecoando dentro de nós. Tudo o que havíamos sentido, os passos, as vozes, o cheiro de carne queimada, agora fazia sentido de uma forma macabra e aterrorizante. Não era nossa imaginação. Algo realmente habitava aquele lugar, algo que as sombras da floresta escondiam há muito tempo. O homem nos olhou por um momento, como se ponderasse até onde poderia nos contar. Ele suspirou, abrindo a porta do carro. Subam. Vou levá-los até a cidade. Mas nunca mais voltem lá. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Sua voz continha um aviso implícito, uma sabedoria amarga que só quem havia sobrevivido àquilo compreendia. Não hesitamos. Subimos no carro, nossos corpos exaustos e mentes abaladas, enquanto ele ligava o motor. A viagem de volta foi silenciosa, e por mais que estivéssemos fisicamente seguros, o terror daquela noite ainda nos envolvia, como uma sombra que não podia ser dissipada. As palavras do homem ecoavam em minha mente. Vocês deram sorte. Eu sabia que ele estava certo. E também sabia que nunca, jamais, voltaríamos àquele lugar. O horror que vivemos naquela floresta ficou gravado em nossas memórias, como uma cicatriz invisível. Mesmo agora, muitos anos depois, às vezes, quando estou sozinha em casa à noite, o som dos passos ainda volta. Eles ecoam em minha mente, lentos, metódicos, como se estivessem esperando, sempre à espreita. Fecho os olhos e tento afastá-los. Mas, em algum lugar no fundo da minha consciência, eu sei que o que quer que habitasse aquela floresta naquela noite nunca foi embora completamente. E talvez, um dia, ele volte a me encontrar. Quando eu e meus amigos decidimos acampar à beira de uma represa abandonada, a ideia parecia, à primeira vista, brilhante. Estávamos exaustos da correria diária, dos compromissos incessantes, e o simples pensamento de passar alguns dias isolados da cidade parecia o refúgio perfeito. Não havia sinal de celular, o que significava que finalmente estaríamos completamente desconectados, algo que, para nós, parecia ao mesmo tempo assustador e libertador. A ideia de nos afastarmos do barulho das buzinas, das luzes artificiais e da pressão constante da vida urbana nos atraiu de imediato. O local prometia a paz que todos ansiávamos, mas, como soubemos depois, também traria algo mais. As lendas locais sobre a represa eram inevitáveis em qualquer conversa que envolvesse o lugar. Histórias de pessoas que desapareceram misteriosamente,
de pescadores que nunca voltaram e de gritos que ecoavam no meio da noite. Claro que ninguém realmente acreditava naquelas histórias. Afinal, toda cidade pequena tem suas próprias narrativas sombrias para assustar turistas curiosos e crianças rebeldes. Nós éramos céticos demais para dar ouvidos a essas advertências. Risos e piadas eram nossa única resposta para os relatos que, segundo os mais velhos, não eram apenas fruto da imaginação. Chegamos lá em uma manhã de sexta-feira, cedo o suficiente para aproveitar a luz do sol, que mal conseguia penetrar a espessa cobertura de árvores ao redor da represa. A primeira impressão foi de que havíamos encontrado um pequeno paraíso. O local era de tirar o fôlego. Com a vasta extensão da represa diante de nós, suas águas escuras e imóveis como um espelho sinistro que refletia as nuvens cinzentas que começavam a se formar no céu. Era uma calma estranha, um silêncio profundo, como se o próprio ambiente estivesse retendo a respiração, esperando. As árvores ao redor da represa eram gigantescas, suas copas formavam um teto natural, e muitas delas pareciam ter séculos de vida. As raízes emergiam do solo como garras, entrelaçando-se com as pedras e o concreto da estrutura antiga. A represa em si, embora ainda de pé, mostrava sinais evidentes de abandono. A ferrugem corroía as partes metálicas, e grandes rachaduras serpenteavam pelas paredes de concreto, algumas delas já sendo engolidas pela vegetação densa. Samambaias e musgos cresciam nas fendas, como se a natureza estivesse lentamente reivindicando o que era seu por direito, apagando os vestígios da interferência humana. Apesar de toda aquela deterioração, havia uma beleza melancólica no lugar. Aquele ar de esquecimento, de algo que outrora foi imponente, mas agora se rendia ao tempo. A água parada da represa, escura e impenetrável, sugeria profundezas ocultas, segredos afogados nas sombras. Era fácil imaginar o quanto aquele local teria sido movimentado em outra época, talvez com famílias e crianças correndo à beira da água, trabalhadores monitorando o fluxo da represa. E agora, tudo aquilo era apenas uma memória distante, perdida no vento que soprava entre as árvores. Montamos nosso acampamento em uma pequena clareira próxima à margem. As risadas ecoavam enquanto erguíamos nossas barracas e acendíamos o primeiro fogo. A sensação de aventura nos preenchia, mas com o cair da noite, aquele silêncio opressor que antes parecia calmante, começou a pesar de forma diferente. As sombras das árvores pareciam se alongar de maneira incomum, e a água escura da represa, antes um simples espelho, agora parecia esconder algo, como se o próprio lago estivesse nos observando em silêncio, esperando. Montamos as barracas a uns 200 metros da margem, em um ponto plano e relativamente limpo, longe o suficiente da água para evitar qualquer umidade da noite e próximo o bastante para que pudéssemos apreciar a vista da represa. O local parecia perfeito, rodeado por árvores, mas aberto o suficiente para o sol da tarde nos aquecer enquanto arrumávamos tudo. As horas passavam devagar, em uma tranquilidade que parecia quase surreal. Estávamos isolados do mundo, sem o som de carros ou de pessoas ao redor. Apenas a natureza e nossas risadas preenchiam o ambiente. A tarde foi agradável. Fizemos um churrasco improvisado. Conversamos sobre coisas banais. Relembramos histórias antigas e mergulhamos nas águas geladas da beira da represa, apenas onde o fundo ainda era visível. Era fácil se perder na calma do lugar, na sensação de que estávamos em uma bolha de paz, desconectados de qualquer problema ou tensão. As histórias que ouvíramos sobre o local pareciam nada mais do que ecos distantes, lendas exageradas que não tinham espaço na realidade. Mas, conforme o sol começou a descer no horizonte, a atmosfera ao nosso redor mudou gradualmente. A luz dourada que antes aquecia nossa pele passou a assumir um tom alaranjado profundo, quase avermelhado, refletindo nas águas escuras da represa de um jeito que criava sombras alongadas e distorcidas. Cada pequena ondulação na água parecia esticar essas sombras como se fossem algo vivo,
movendo-se suavemente com o vento. As árvores ao redor pareciam se fechar um pouco mais, suas copas densas bloqueando parte da luz restante. Aquele silêncio tranquilo começou a se tornar pesado, como se algo invisível nos cercasse. Foi nessa hora que Lucas, com sua típica falta de noção do timing, decidiu contar a história que ouvirá no caminho até lá. Ele estava recostado na cadeira de camping, com uma cerveja na mão, olhando para a água com um sorriso de canto. Vocês sabem que esse lugar tem uma história, né? Começou ele, casualmente, atraindo nossos olhares. Dizem que as pessoas que se afogam nessa represa nunca são encontradas. A maneira despreocupada com que ele falava não escondia a intenção de nos provocar. A correnteza aqui não leva para fora, leva para o fundo. E no fundo, ninguém consegue chegar. Nós rimos, claro, mais para aliviar o clima do que por achar graça de verdade. Mas Lucas não parou por aí. Ele inclinou-se um pouco para a frente, com os olhos brilhando ao ver que tinha nossa atenção. Alguns acreditam que não é a correnteza que leva as pessoas, é algo que as puxa para baixo. Ele enfatizou a última parte, deixando a frase pairar no ar, como se esperasse algum tipo de reação exagerada. E claro, alguém jogou uma pedra no comentário, fazendo uma piada, mas era óbvio que o clima havia mudado. Nossas risadas, que antes ecoavam livremente, foram diminuindo até que o único som que restou foi o crepitar das brasas no fogo e o som sutil da brisa agitando as folhas. Então, ouvimos aquilo. Um som diferente, abafado e estranho. Era como um gorgolejo, algo borbulhando, vindo da direção da represa. Todos nós congelamos por um segundo, nossos olhares automaticamente se voltando para a água. A superfície, que até então parecia calma e imperturbável, continuava imóvel. Não havia nada ali que explicasse o som, nenhuma ondulação anormal, nenhum movimento que pudéssemos ver. Deve ter sido um peixe, disse Ana, com um tom hesitante, tentando soar convincente. Mas o olhar em seus olhos mostrava que ela estava tão desconcertada quanto nós. Ninguém quis admitir naquele momento, mas o ar estava carregado com algo que não podíamos explicar. Não era apenas o som, era a sensação, uma presença sutil que parecia ter se infiltrado em nosso grupo sem que percebêssemos. O tipo de desconforto que cresce devagar, arranhando a parte de trás da mente, mas que ainda não consegue ser totalmente articulado. O que era para ser uma noite tranquila começou a adquirir outra cor, algo mais escuro, como se as histórias que antes pareciam simples lendas estivessem ganhando vida ao nosso redor. E apesar das piadas nervosas que continuávamos fazendo, algo havia mudado. Naquela noite, nenhum de nós conseguiu ignorar a sensação de estar sendo observado. A noite caiu como um manto pesado, e com ela, veio uma sensação crescente de que algo estava profundamente errado. O vento, que durante o dia havia sido suave e refrescante, agora cortava como lâminas invisíveis, cada rajada trazendo consigo um frio anormal, como se a própria atmosfera ao redor tivesse mudado de propósito. O som da água, que antes era um sussurro constante e tranquilizador, havia se tornado um eco distante, reverberando com um tom quase alienígena, como se viesse de um lugar além do que podíamos perceber. Havia algo naquele silêncio noturno que parecia se estender além do natural, como se o próprio lugar estivesse à espreita. Sem precisar dizer nada, todos pareciam sentir o mesmo desconforto. Decidimos entrar nas barracas mais cedo do que o habitual, uma decisão não discutida, mas mutuamente aceita. Cada um de nós, em silêncio, percebia que o ambiente ao nosso redor tinha se tornado diferente. A escuridão se adensava, não apenas pelo cair da noite, mas como se o próprio ar estivesse mais espesso, mais pesado. E a floresta, que antes vibrava com sons comuns de folhas e galhos sendo agitados pelo vento, agora parecia amplificar cada estalo, cada farfalhar, como se o próprio ambiente estivesse atento a cada movimento nosso.
Cada ramo quebrado nos fazia prender a respiração, esperando. Por quê? Não sabíamos. Por volta da meia-noite, fui arrancada do sono por um som que me gelou até a alma. No início, pensei que era parte de um pesadelo, mas logo percebi que estava completamente acordada. O som era inconfundível, passos pesados, arrastados, movendo-se ao redor do acampamento. O ritmo lento, deliberado, sugeria que algo estava se movendo cuidadosamente, talvez até estrategicamente. Era como se estivesse nos cercando, examinando, com uma paciência perturbadora. O medo me tomou de uma forma que nunca havia experimentado antes, uma sensação de impotência que fez meu corpo se enrijecer. Pensei em chamar meus amigos, mas o medo me imobilizou como uma corrente invisível. Tudo o que pude fazer foi ficar deitada, o coração disparado, ouvindo o som dos passos. Então, uma sombra escura se arrastou pela lateral da minha barraca, distorcida pelas finas paredes de tecido. Meus olhos se arregalaram, e o pânico subiu pela minha garganta como um grito que não conseguia sair. O que quer que fosse, não era pequeno. Era grande, mas se movia de uma maneira estranha, quase desajeitada, como se estivesse desacostumado ao próprio corpo ou à gravidade. Os passos eram desiguais, ora pesados, ora lentos demais. Eu prendi a respiração quando a sombra parou bem ao lado da minha barraca. Podia ver a forma grotesca através do tecido, algo que, à primeira vista, parecia humano, mas logo se revelou errado. As pernas estavam tortas de uma forma antinatural, os braços longos demais, como se tivessem sido esticados além do que deveria ser possível. A cabeça, por sua vez, inclinava-se de maneira desconcertante, num ângulo que desafiava qualquer lógica anatômica. Meu coração estava batendo tão forte que o som ecoava nos meus ouvidos, quase ofuscando o barulho do que estava lá fora. A sensação de estar sendo observada por aquela coisa me fez suar frio, como se algo muito antigo e maligno estivesse diante de mim. E então, ele começou a murmurar. As palavras saíam de sua boca em um ritmo baixo e constante, incompreensíveis, mas carregadas de um peso que parecia reverberar por todo o acampamento. Era como uma ladainha, um cântico antigo e desconhecido, repetido de forma monótona, quase hipnótica. Eu não conseguia entender o que ele dizia, mas as palavras soavam como uma invocação, algo que deveria permanecer esquecido. O som dessas palavras não apenas preenchia o ar, mas parecia penetrar na terra e na água, causando uma vibração sutil que parecia crescer. O ambiente ao nosso redor, que já estava pesado, tornou-se sufocante. O silêncio da floresta, que antes era um alívio, agora se tornava opressivo, como se a própria natureza tivesse parado para ouvir aquele murmúrio. Cada fibra do meu ser gritava para que eu não me mexesse, para que não fizesse barulho. Mas, ao mesmo tempo, algo profundo dentro de mim sabia que eu precisava sair dali. A coragem, ou talvez o puro instinto de sobrevivência, finalmente tomou conta de mim, e eu comecei a rastejar para a entrada da barraca, movendo-me devagar para não fazer barulho. Quando finalmente saí da barraca, encontrei meus amigos já acordados, sentados em silêncio, seus olhos arregalados de puro terror. Lucas, que antes brincava sobre as lendas do lugar, agora estava pálido, a respiração curta. Vocês ouviram isso? Ele sussurrou, com os olhos fixos no vazio, como se a qualquer momento algo fosse emergir das sombras. Ana assentiu, sem conseguir falar, ainda tremendo. Estávamos todos paralisados pelo medo, sem saber o que fazer. Mas antes que qualquer um de nós pudesse reagir, outro som emergiu da direção da represa. Um som profundo, um estrondo abafado, como se algo estivesse se movendo debaixo da água. Era um som profundo, um lamento que reverberava pela terra e pela água, ecoando das profundezas da represa. Aquele som não era de algo natural. Era como se a própria água estivesse chorando, exalando um sofrimento antigo e interminável.
O lamento se arrastava, ganhando força à medida que subia da escuridão. Uma voz grotesca que parecia emanar do fundo, ressoando dentro de nós. Ficamos petrificados, o medo prendendo cada um de nós no lugar, congelados enquanto aquela voz horrível nos envolvia. Era um som que não deveria existir, e ainda assim, ali estava, preenchendo o ar ao nosso redor. Enquanto esse lamento subia das águas, a figura do lado de fora da minha barraca voltou a se mover, agora em direção à margem. Cada passo que dava parecia sincronizado com o pulsar do som que ecoava da represa, como se estivesse sendo guiada por aquele chamado macabro. A criatura andava com uma estranha lentidão, mas de alguma forma, cada passo era firme, determinado, como se soubesse exatamente o que queria. Nenhum de nós se atreveu a respirar mais profundamente enquanto ouvíamos, aterrorizados, aquela coisa se afastar. Foi então que a adrenalina tomou conta. Sabíamos que não podíamos mais ficar ali. Sem trocar uma palavra, saímos apressadamente das barracas, nossas mãos trêmulas pegando o que podíamos no desespero. As lanternas, as mochilas, qualquer coisa que estivesse ao alcance. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Nossos corações martelavam no peito enquanto começamos a correr pela trilha que levava de volta à estrada. As árvores ao redor pareciam se fechar sobre nós. As sombras cresciam com cada passo apressado que dávamos, como se o próprio bosque estivesse tentando nos prender. O som de passos apressados se juntou ao nosso, ecoando atrás de nós. Não ousamos olhar para trás. A sensação de que estávamos sendo seguidos era inconfundível, como se algo, ou alguém, estivesse à espreita, quase nos alcançando. De vez em quando, o lamento da represa ecoava novamente, distorcido, distante, mas sempre presente, como um chamado que nos perseguia mesmo quando tentávamos nos afastar. Cada som parecia mais próximo do que o anterior, e a cada segundo, o terror aumentava. Quando finalmente chegamos à estrada, ofegantes e apavorados, olhamos para trás pela primeira vez. E foi então que vimos, lá, no topo da represa, a figura que havia nos cercado estava de pé, completamente imóvel. Seus braços longos e esqueléticos se estendiam em nossa direção, como se quisesse nos puxar de volta para aquele lugar amaldiçoado. O contorno de seu corpo era grotesco à luz fraca da lua, como uma sombra distorcida de algo que uma vez foi humano, mas agora estava corrompido por algo indescritível. Sem perder mais tempo, corremos para o carro. Nossos corpos ainda tremiam, a mente nublada pelo pânico, mas conseguimos entrar e sair dali o mais rápido que o motor nos permitiu. O som do motor acelerando era o único barulho além do bater acelerado de nossos corações, mas mesmo com a distância aumentando, todos nós sentíamos que ainda não estávamos realmente seguros. Ninguém disse uma palavra durante toda a viagem de volta, e o silêncio no carro era pesado, sufocante, como se estivéssemos carregando conosco algo invisível. Quando finalmente chegamos à segurança de nossas casas, ainda com a adrenalina correndo por nossas veias, algo permaneceu conosco. Não eram apenas as memórias do que vimos, mas a certeza de que havíamos perturbado algo que jamais deveríamos ter tocado. Algo naquela represa nos observava, e talvez ainda observasse. Nunca mais voltei àquela represa. Nenhum de nós ousou sequer mencionar a possibilidade. Mas, às vezes, em noites particularmente silenciosas, quando o vento está parado e o mundo parece em suspenso, eu ainda ouço aquele lamento distante, vindo das profundezas, e os passos, aqueles passos pesados que nunca realmente pararam. No verão em que completei 22 anos, eu e um grupo de amigos decidimos embarcar em uma aventura que já se tornará uma tradição para nós: acampar em um parque nacional nas montanhas. Esse tipo de viagem sempre nos atraía, com a promessa de nos desconectar da vida agitada da cidade e nos reconectar com a natureza. Era uma decisão impulsiva,
como a maioria das nossas escapadas, mas que carregava a empolgação de redescobrir a liberdade de estar ao ar livre, onde não havia sinal de celular, rotina ou barulhos de carros. Só nós e o mundo selvagem. Passaríamos 3 dias desbravando trilhas isoladas, carregando apenas o essencial em nossas mochilas, dormindo em barracas e cozinhando com fogareiros portáteis, vivendo com o que conseguíssemos carregar em nossas costas. A primeira noite foi tranquila, quase idílica. Montamos o acampamento em um vale que parecia saído de uma pintura. O céu estava limpo, de um azul profundo que logo cedeu lugar a um crepúsculo deslumbrante, tingindo as montanhas ao redor com tons de rosa e laranja. A vista era de tirar o fôlego, picos irregulares recortando o horizonte e um silêncio absoluto que logo nos envolveu. Esse silêncio, quebrado apenas pelo som ocasional de um pássaro noturno ou o farfalhar das folhas ao vento, nos trouxe uma paz instantânea. Era o tipo de lugar que parecia estar a milhões de quilômetros da agitação da vida urbana. O ar fresco tinha um cheiro único, um misto de pinho e terra molhada, que tornava cada respiração mais leve e revigorante. Ficamos ali, sentados ao redor da fogueira, conversando, rindo e aproveitando o calor das chamas contra o friozinho da noite que começava a cair. Aquele momento parecia o escape perfeito que todos nós precisávamos. No segundo dia, acordamos com os primeiros raios de sol batendo nas barracas, trazendo uma sensação renovadora. Depois de um café da manhã simples, nos preparamos para mais uma longa caminhada. As trilhas sinuosas nos levaram por paisagens de tirar o fôlego, penhascos cobertos de vegetação, riachos de água cristalina e campos floridos que pareciam se estender por quilômetros. Era como se estivéssemos percorrendo um mundo intocado, isolado do resto do planeta. Depois de horas de caminhada, nossos passos já começavam a ficar pesados, e o cansaço começava a pesar, quando encontramos algo que quebrou o ritmo tranquilo da viagem. A princípio, não percebemos, mas então ele estava ali, na beira da trilha. Um homem, parado, quase imóvel, encostado em uma árvore como se fosse parte da paisagem. Seu cabelo estava desgrenhado, uma barba espessa e desalinhada cobria seu rosto e suas roupas, sujas e rasgadas, indicavam que ele estava ali há muito mais tempo do que nós. Mas o que realmente nos inquietou foi o olhar. Seus olhos fixos nos observavam de forma penetrante, como se pudesse ver algo que nós não víamos. Havia algo de perturbador naquele olhar, vazio, sem emoção, mas com uma intensidade que nos fez parar por um segundo. Era como se, de repente, tivéssemos invadido um território que não nos pertencia. Tentamos agir com naturalidade, ainda que a sensação de desconforto fosse palpável. Um de nós acenou timidamente e disse um oi educado, na esperança de quebrar o gelo. Mas o homem permaneceu em silêncio, seus olhos ainda nos examinando de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada um de nós. O ar ao nosso redor parecia ter ficado mais pesado. O silêncio, que antes era tranquilizador, agora parecia opressor, e a brisa suave se transformou em um sussurro incômodo entre as árvores. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele se virou, sem dizer uma palavra, e começou a caminhar lentamente na direção oposta à nossa. Enquanto ele desaparecia entre as árvores, o desconforto permaneceu. Ninguém falou nada imediatamente, mas todos sentíamos a mesma coisa. Algo naquele encontro havia mudado a atmosfera ao nosso redor. O que antes parecia uma aventura divertida e despreocupada agora tinha uma sombra pairando sobre ela. Continuamos andando, mas aquela sensação de que estávamos sendo observados não nos deixou tão facilmente. As árvores, que antes eram apenas parte da paisagem, agora pareciam esconder algo mais. Naquela noite, montamos o acampamento em uma clareira que encontramos após nos afastarmos um pouco da trilha principal. A área parecia ideal, o solo era plano, cercado por árvores altas que formavam uma espécie de muralha natural, e havia espaço suficiente para nossas barracas e uma fogueira no centro. O ar estava frio e denso,
e o céu começava a se tingir de roxo à medida que o sol desaparecia atrás das montanhas. Ainda estávamos um pouco inquietos pelo encontro com o homem mais cedo, mas, ao mesmo tempo, tentamos nos convencer de que ele não representava nenhum perigo real. Talvez fosse apenas um eremita, alguém que vivia isolado, longe de qualquer contato social. Ou, quem sabe, apenas uma pessoa perdida nas montanhas, tentando encontrar o caminho de volta. No fundo, sabíamos que o isolamento das montanhas trazia consigo figuras peculiares, e aquele homem poderia muito bem ser uma delas. Enquanto montávamos o acampamento, fizemos o possível para ignorar o peso da inquietação que pairava sobre nós. O céu escurecia rapidamente, e a fogueira que acendemos logo se tornou a única fonte de luz e calor. O crepitar das chamas iluminava os rostos de cada um de nós, dançando sobre as sombras que as árvores projetavam ao redor. Sentados em um círculo apertado, começamos a relaxar. A conversa fluiu, as piadas surgiram, e por um breve momento, conseguimos esquecer o desconforto da tarde. O riso abafado se misturava com o som distante de um riacho, e o vento frio acariciava suavemente os galhos das árvores, criando uma melodia sutil que tornava o ambiente mais acolhedor. De repente, um som cortou a tranquilidade da noite. Ouvimos passos ao longe, como se alguém ou algo estivesse se movendo entre as árvores. O barulho era suave, mas inconfundível, um som de pés, ou talvez patas, pressionando contra o chão coberto de folhas secas. Na mesma hora, todos nós congelamos. As risadas cessaram instantaneamente, e o silêncio que se seguiu era tão denso quanto a escuridão além da fogueira. Meus sentidos ficaram mais aguçados, e meu coração começou a bater mais rápido, como se estivesse reagindo instintivamente ao que estava por vir. Aqueles passos eram diferentes de qualquer som que havíamos ouvido antes. Eram lentos, quase arrastados, como se a pessoa, ou a criatura, estivesse deliberadamente pisando nas folhas secas para garantir que fosse ouvida. Bruno foi o primeiro a reagir. Com o rosto tenso, ele pegou sua lanterna, e por um breve momento, a luz da fogueira refletiu em seus olhos, revelando a tensão que todos nós sentíamos. Deve ser um animal, disse alguém em voz baixa, tentando trazer um pouco de racionalidade à situação. Mas era óbvio que ninguém realmente acreditava nisso. O silêncio pesado que nos envolvia parecia contradizer aquela hipótese. Animais evitam humanos, se afastam ao menor sinal de presença. Mas quem, ou o que, quer que estivesse lá fora, estava se aproximando de nós. Bruno ligou a lanterna, e com um movimento lento, apontou o feixe de luz na direção dos arbustos. O círculo de luz cortou a escuridão, iluminando as árvores ao redor. Mas tudo o que vimos foram sombras grotescas que se alongavam e se deformavam conforme a luz se movia. A cada segundo que passava, o som dos passos ficava mais próximo, até que, subitamente, parou. Como se quem, ou o que quer que fosse, soubesse que estávamos tentando localizá-lo, de propósito, tivesse decidido brincar conosco. Um arrepio percorreu minha espinha. O silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador do que os passos. Era como se a própria floresta tivesse parado de respirar. Ficamos ali, imóveis, cada um de nós ouvindo atentamente, tentando captar qualquer som que quebrasse o silêncio. O tempo parecia ter desacelerado, e os minutos se arrastaram enquanto nossas mentes tentavam processar o que estava acontecendo. Meus olhos corriam pela escuridão, tentando distinguir formas entre as árvores, mas tudo o que eu via era um mar de sombras que se mexiam conforme o vento balançava os galhos. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, o som parou completamente. Não havia mais passos, nem o farfalhar das folhas. Só o silêncio inquietante da floresta ao nosso redor, interrompido apenas pelo estalar ocasional da fogueira. Todos nós permanecemos em silêncio, compartilhando o mesmo pensamento. Algo, ou alguém, esteve nos observando. E talvez ainda estivesse por perto, escondido na escuridão,
apenas esperando pelo momento certo. Voltamos à fogueira, mas a sensação de segurança tinha se dissipado completamente. O calor das chamas, que antes parecia reconfortante, agora só iluminava parcialmente o círculo apertado em que nos sentávamos, deixando grandes porções de escuridão ao nosso redor, cheias de sombras inquietantes. Cada estalo da madeira queimando parecia amplificado, ressoando no silêncio ao redor como se estivesse nos alertando de algo à espreita. As risadas e a conversa leve que havíamos compartilhado no início da noite desapareceram, substituídas por olhares furtivos e tensos em direção à escuridão que nos cercava. Ninguém dizia nada, mas era evidente que todos estavam esperando, com os nervos à flor da pele, que algo emergisse de entre as árvores. A tranquilidade da noite havia se transformado em uma vigília nervosa e interminável. A noite se arrastava, cada minuto mais longo que o anterior. O ar, antes fresco e limpo, parecia pesado, denso com a tensão palpável que todos sentíamos. Eu tentava me convencer, em silêncio, de que, se houvesse realmente algo ou alguém nos observando, já teria se manifestado. Talvez fosse apenas nossa imaginação pregando peças, amplificando o desconforto do encontro com o homem na trilha. Afinal, estávamos isolados da civilização, longe de qualquer ajuda, e a escuridão tem uma maneira cruel de fazer com que coisas pequenas pareçam enormes ameaças. Mas por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação incômoda de que não estávamos sozinhos. Por volta das 3 horas da manhã, acordei com uma urgência inadiável de ir ao banheiro. O sono leve e fragmentado, somado à tensão da noite, fez com que cada som no silêncio parecesse mais alto, mais ameaçador. Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível para não acordar os outros. O acampamento estava mergulhado na escuridão. As chamas da fogueira já tinham se apagado, restando apenas brasas vermelhas que brilhavam fracamente, como pequenos olhos vigilantes no chão. Peguei minha lanterna, o feixe de luz fraco cortando a escuridão enquanto eu me dirigia para a borda da clareira, longe das barracas, onde poderia aliviar minha necessidade. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som ocasional de folhas farfalhando ao vento. A sensação de estar sendo vigiada ainda persistia, uma presença fantasmagórica que se recusava a se dissipar, mesmo com a luz da lanterna em minha mão. Quando terminei e me virei para voltar, algo no canto do meu olho chamou minha atenção. Uma sombra maior e mais definida do que qualquer outra. Meus olhos se arregalaram, e senti meu corpo congelar no lugar. Ali, no limite da clareira, a poucos metros de onde estávamos acampados, estava o homem da trilha. Ele estava parado, ereto, como uma estátua esculpida no escuro, sua silhueta inconfundível contra o fundo das árvores. A luz da lanterna o atingiu em cheio, revelando seu rosto inexpressivo, a barba desgrenhada e os olhos que pareciam brilhar à luz do feixe, como os de um predador. Ele não se moveu, não piscou, apenas me observava, do mesmo jeito que fizera horas antes, mas agora, a sensação de invasão era mais intensa. A noite fria de repente pareceu ainda mais gelada, e meus músculos travaram em puro terror. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa na garganta, sufocada pelo medo que dominava cada parte do meu corpo. Não conseguia me mover, como se algo invisível estivesse me segurando no lugar, forçando-me a encarar aquele homem, aquele olhar vazio que parecia me despir, expondo minha vulnerabilidade. Por um momento, me perguntei se estava sonhando, se tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas o frio da noite e o pulsar acelerado do meu coração me confirmaram que era real. Ele estava ali. Então, sem qualquer aviso, ele deu um passo à frente. Foi um movimento lento, quase calculado, mas o suficiente para quebrar o transe em que eu me encontrava. A visão de seu corpo se inclinando em minha direção, como se estivesse prestes a avançar, disparou um alarme em minha mente. Senti um choque de adrenalina atravessar meu corpo e, em um impulso,
Girei sobre os calcanhares e corri de volta para as barracas. Minhas pernas mal respondiam, mas a necessidade de fugir daquele lugar, daquele olhar, me impulsionava. Cada passo parecia ecoar na clareira, e o pavor de que ele estivesse logo atrás de mim fazia com que o ar ficasse mais difícil de respirar. Quando cheguei às barracas, minha mente ainda estava um turbilhão de medo. Acordei os outros em um frenesi. A voz finalmente saindo, mas trêmula e entrecortada. Expliquei rapidamente o que tinha visto. A imagem do homem parado no limite da clareira ainda vívida em minha mente. Ninguém hesitou. O terror era visível nos olhos de todos. O semblante relaxado de antes agora estava substituído por expressões de pura seriedade e preocupação. Em questão de minutos, estávamos todos de pé, empacotando nossas coisas com uma rapidez que beirava o desespero. As mãos trêmulas de meus amigos mal conseguiam fechar as mochilas, e a ideia de ficarmos ali por mais tempo era impensável. Ninguém queria esperar para descobrir o que aquele homem realmente queria ou se ele ainda estava nos observando, escondido nas sombras. Era como se todos estivéssemos tentando fugir de um pesadelo. E a única coisa que importava era sair dali, o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Decidimos que não havia outra escolha a não ser partir imediatamente, mesmo sendo madrugada e o caminho de volta longo e traiçoeiro no escuro. A sensação de urgência era avassaladora, como se algo invisível, mas perigoso, estivesse nos empurrando para fora daquele lugar. Cada segundo ali parecia potencializar o medo que se acumulava dentro de nós. Desmontar o acampamento foi um processo rápido, mas desajeitado. As mãos trêmulas mal conseguiam segurar as cordas das barracas, e os fechos das mochilas pareciam resistir ao pânico crescente. Ninguém falava muito, a não ser um ocasional rápido, ou vamos logo, que cortava o silêncio opressor da noite. Enquanto empacotávamos às pressas, ouvimos novamente os passos arrastados. Agora, o som estava mais perto, mais intenso, como se ele estivesse nos cercando, caminhando ao nosso redor, mas mantendo sempre uma distância segura, longe o suficiente para nunca ser visto claramente. Era um jogo psicológico cruel. O ruído contínuo dos passos, que por vezes parecia quase deliberado, como se quisesse nos lembrar de sua presença, tornava cada movimento nosso mais apressado e desajeitado. Era impossível saber de onde exatamente vinha o som, como se ele estivesse em todas as direções ao mesmo tempo, observando cada passo nosso. Finalmente, com as mochilas mal ajustadas e a fogueira agora completamente apagada, começamos a caminhada de volta pela trilha, ainda envoltos naquela escuridão impenetrável. Os feixes de luz das lanternas tremiam em nossas mãos, revelando apenas sombras deformadas pelas árvores, e os sussurros do vento pareciam formar palavras que não conseguíamos entender. Mas então, algo bizarro aconteceu, algo que fez o sangue gelar em nossas veias. No caminho de volta, vimos pegadas. Elas estavam frescas, impressas claramente na terra macia e nas folhas que cobriam o chão. O problema não eram nossas. As pegadas seguiam exatamente o mesmo caminho que precisávamos trilhar. Mas havia algo ainda mais perturbador. Elas não apenas iam, elas vinham também. Eram rastros que se moviam para frente e para trás, como se o homem tivesse passado por ali repetidamente, nos rondando enquanto estávamos acampados. A sensação de que ele estivera nos vigiando a noite inteira se tornava insuportável. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, como o som de tambores ecoando no silêncio da floresta. Cada passo que dávamos era acompanhado por um silêncio pesado, sufocante, que parecia crescer ao nosso redor, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. O som das folhas secas se quebrando sob nossos pés era o único ruído audível, exceto por um ocasional estalo de um galho que se quebrava ao longe, sempre distante o suficiente para não sabermos o que o causava, mas perto o bastante para nos manter alerta. A cada estalo, a tensão em nossos corpos aumentava.
Parecia que ele estava sempre à frente de nós, como um fantasma, nos guiando ou, pior, nos esperando. A escuridão ao redor se movia de forma estranha, como se as sombras das árvores dançassem nas extremidades do feixe de luz das lanternas, deformando-se e criando figuras que pareciam nos observar. A sensação de que não estávamos sozinhos se intensificava a cada curva da trilha. Cada suspiro de vento entre os galhos parecia carregar uma presença invisível, e, por um momento, eu juraria ter ouvido uma respiração pesada, vindo de algum lugar entre as árvores. Caminhamos por horas naquela tensão insuportável, cada um de nós carregando o medo crescente de que nunca conseguiríamos sair dali. O tempo parecia distorcido. Minutos se estendiam como horas, e o cansaço era implacável, mas ninguém ousava parar. Continuávamos em frente, impulsionados por puro instinto de sobrevivência, até que, finalmente, avistamos a clareira onde o estacionamento estava localizado. O alívio que senti ao ver o contorno familiar de nosso carro quase me fez desabar de joelhos. Mas o pesadelo estava longe de terminar. Quando chegamos ao carro, algo estava errado. Uma das janelas estava rachada, como se alguém tivesse batido nela com força, mas não o suficiente para quebrá-la completamente. Nossos olhares se cruzaram em silêncio, todos compartilhando o mesmo pensamento. Não era possível que tivesse sido um acidente. Alguém havia estado ali, perto de nosso carro, enquanto estávamos na trilha. No entanto, o mais assustador ainda estava por vir. Sobre o capô do carro, encontramos algo que fez o terror daquela noite se cristalizar em nossas mentes. Deitado ali, como uma macabra obra de arte, havia uma figura grotesca, feita de galhos, folhas e musgo. Era uma espécie de boneco rústico, mas com uma forma quase humana, com membros finos e retorcidos e uma cabeça toscamente esculpida. As folhas secas formavam um rosto sinistro e vazio, como se nos observasse com a mesma intensidade perturbadora do homem na trilha. Aquilo não era apenas uma figura qualquer, era uma mensagem, uma advertência, uma lembrança clara e inquietante de que aquele lugar não pertencia a nós. Naquele momento, ficou claro que o homem da trilha não estava apenas nos observando por acaso. Ele sabia que estávamos ali e queria que nós soubéssemos disso. Aquele boneco de galhos era o seu recado final, a confirmação de que ele nos acompanhará a noite toda, nos rondando, nos estudando, esperando o momento certo para nos lembrar que ele estava sempre ali, à espreita. Ninguém disse nada. Não precisávamos. Apenas entramos no carro e saímos dali o mais rápido que pudemos, o som do motor quebrando o silêncio opressivo da madrugada. Nunca mais voltamos àquela montanha. E, até hoje, cada vez que penso nas pegadas indo e vindo pela trilha, me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos ficado mais uma noite.